A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, vamos colocar hoje aqui no canal, irmãos, mais um testemunho que uma serva de Deus sentiu de nos enviar aqui para o canal. A serva de Deus conta, irmãos, no seu testemunho, desde quando ela era católica, ia para a igreja católica, desde quando o Senhor chamou ela nas águas do santo batismo, irmãos. Foi anunciada a graça por uma irmã da congregação cristã no Brasil e a serva de Deus veio para a congregação. Mas, irmãos, veja só que interessante. A serva de Deus, primeiramente, ela começou a frequentar a Assembleia de Deus. Ali a irmã se batizou, irmãos, e logo em seguida veio fazer uma visita na congregação cristã no Brasil. E chegando na congregação cristã no Brasil, a serva de Deus gostou bastante. Deus visitou a alma da serva grandemente, só que tinha aquele problema que muitos falam, o rebatismo, né? Que na congregação não se chama rebatismo, se chama batismo normal. Os irmãos não querem saber se a pessoa foi batizada na católica, na quadrangular, na Deus é Amor, na Assembleia. Chegando na congregação, irmãos, o processo já é diferente. Por quê? Porque chegando na congregação, os irmãos não obrigam a se batizar. E sim, as pessoas vão frequentando a igreja, vão frequentando os batismos, e quando chega no batismo por conta própria, e Deus ali chamando aquela alma nas águas do santo batismo, o qual vem a conversão e a pessoa obedece a Deus e entende realmente o que é se batizar na congregação. Irmã, irmão, neste período da manhã, às 7h30 da manhã, quando esse vídeo está estreando, irmãos, você deve estar aí tomando café como sempre, arrumando a casa. Você, irmão, irmã, deve estar indo para o seu serviço com fone de ouvido, ouvindo o que nós aqui estamos passando para a querida Irmandade. Peço licença agora de entrar no seu lar com esse grande testemunho desta serva de Deus, muito temente a Deus. Irmão, é por este Brasil afora em que encontramos os valentes, irmão. A serva de Deus sentiu mesmo. Irmão Paulo, põe no seu canal para toda a querida Irmandade saber que Deus é bom e sua benignidade vive para sempre. Irmãos, vamos ouvir junto? Muito lindo a parte onde a irmã diz quando Deus chamou ela na graça. O áudio é um pouquinho extenso, mas se a querida Irmandade prestar atenção, tem coisa boa neste áudio. Ficarei por aqui para não terminar esse áudio depois, senão vai estender muito. Tá bom, irmãos? Fiquem todos na santa paz de Deus. Deixa seu comentário, o que vocês acharam. E, se sentir da parte de Deus, mande seu testemunho para o canal também. Como Deus te chamou, como Deus fez para te chamar nessa santa e bendita graça. Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor do Senhor Jesus. Junto estaremos ou lutaremos pela vida eterna. Até mais. A paz de Deus, irmão Paulo. Irmão Paulo, irei contar para o irmão o meu testemunho, como que o Senhor me chamou na sua graça. A sua misericórdia se estende de geração em geração, desde o princípio. O Senhor tem uma geração na terra, glória a Deus, e o Senhor está chamando, e o Senhor faz como Ele quer. Cada um tem uma história, um testemunho a contar de como o Senhor tem chamado na sua graça. E o meu testemunho foi assim.
Eu era menina, morava com os meus pais. Meus pais moravam em terras alheias. Eles moravam um ano numa terra, 2 anos em outra, 3 anos em outra, e só viviam de mudança. E até que meu avô foi fazer uma cirurgia e fiquei com a minha avó. E a partir de quando, com 8 anos de idade, fui para a companhia dos meus avós, fiquei com eles. E foi o tempo que meu avô faleceu e fiquei com a minha avó definitivamente. Ela era muito católica e morávamos no interior. Depois minha tia foi fazer uma cirurgia e eu vim para Currais Novos com a minha avó para cuidar da minha tia que ia fazer cirurgia. E a gente era muito católica. E minha avó ia muito para a missa e eu também, junto com ela. E me dediquei muito ao catolicismo. E chegou ao ponto de que as pessoas... tinha gente que pensava que eu era crente. Mas porque eu andava... Minha avó tinha muito temor de Deus naquela época. E me encaminhava num caminho desejando agradar a Deus. Só que é um caminho cheio de idolatria, né, irmão? Como nós sabemos, cheio de tropeço espiritual. Mas o Senhor, Ele olha dos céus e vê o que está no coração. E eu fui ficando mocinha e ali muito dedicada, fui morar perto da igreja, não podia escutar o sino tocar, que eu me arrumava e corria para a igreja. Participava da missa no domingo de manhã, na segunda-feira, que era a missa dos agricultores, isso em Currais Novos. E eu estava sempre dentro da igreja. E numa certa vez, eu disse para minha avó, olha, chamava ela de madrinha. Eu disse, olha, madrinha, eu estou na igreja católica e eu sei que é o único caminho, mas se um dia eu entendesse que existia outro caminho e que era a verdade, eu deixava de ser católica. Ela disse, você deixava, Socorro? Eu disse, deixava. Ela ficou muito admirada. E o tempo foi passando, irmão, até que uma vez eu fui para a missa, minha avó doentinha, eu deixei ela em casa e eu disse para ela que ia para a missa e fui, mas com o desejo de ir para a Assembleia de Deus. E como eu não mentia para minha avó, eu sempre falava a verdade, eu não quis mentir. Fui para a missa e depois da missa desci a rua e fui para a Assembleia de Deus. Estava sendo feita uma peça acerca da vida de Jó e eu entrei, também não entendi nada, que eu não conhecia as Escrituras. E fui muito bem recebida. E depois, quando cheguei em casa, minha avó ficou muito aflita porque eu tinha demorado, eu não tinha chegado. Especulou aos vizinhos e disseram que a missa tinha terminado tal hora e ela imaginou que eu estivesse na pracinha. Mas quando eu cheguei, ela tinha ido numa casa distante, atrás de saber se eu estava lá. Mas quando de repente ela veio, foi uma noite que apagou-se as luzes da rua e ela andava com uma lamparina na mão me procurando. Uma lamparina no meio da rua. E naquele tempo não tinha congregação cristã no Brasil, em Currais Novos, mas existiam salas de orações e eu não era do meu conhecimento. Até que, quando minha avó veio e que
disse um monte de coisa contra mim porque eu tinha ido para a Assembleia de Deus. E então eu tive aquela presumação no coração e na mente. Ora, os discípulos sofreram muito por amor de Jesus Cristo. Então este é o caminho. Eu continuei indo para a Assembleia de Deus porque, devido que minha avó começou a me perseguir, então eu tive aquela presumação no meu coração de que era o caminho. E aí, ela mesmo brigando comigo, mesmo me afligindo, passou a não me abençoar mais. E eu passei aí definitivamente para a Assembleia de Deus. E tinha um hino da Igreja Católica que dizia assim: toda a Bíblia é a palavra de Deus. Dizia assim: toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Outro que dizia assim: com a Bíblia em nosso lar, nossa vida vai mudar. Escutai, ó povo meu, é palavra do Senhor. E aí eu tinha em mente que a Bíblia era a palavra de Deus, tinha muito desejo de ter a Bíblia, mas eu não tinha condições de comprar uma Bíblia, porque era muito pobre, eu era muito pobre e era cara. E eu via que os irmãos das denominações andavam com a Bíblia debaixo do braço e eu dizia: a Bíblia é a palavra de Deus, tinha muito desejo de conhecer. Daí passei a me congregar na Assembleia de Deus. Irmão, eu buscava tanto o Senhor, irmão. Me consagrava tanto. Eu era uma moça de oração, já tinha meus 17 anos, mas muito dedicada ao Senhor. Tanto orava como jejuava, e o Senhor me visitava muito. E eu participava do culto matutino, e o Senhor me visitava tanto que por mais de uma vez, por mais de uma, duas ou três vezes, o Senhor me visitando, eu senti que alguém colocou um véu na minha cabeça, cobriu a minha cabeça, que eu sentia, irmão, as bordas do véu tocar na minha testa e no meu braço. E eu não abri os olhos, não entendia, mas eu não abri os olhos. Glória a Deus. E porque, na verdade, irmão, o povo do Senhor, mesmo sem conhecer esta doutrina, mas fazendo parte dela, o Senhor chama, pois faz parte da doutrina, da congregação espiritual, porque na verdade não é aquele nome da Constituição que tem em cima dos prédios, Congregação Cristã no Brasil, mas, irmão, é a doutrina. Dependendo da maneira como buscamos ao Senhor, o Senhor está conosco. Por isso que o Senhor falou que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E cada um vai receber de Deus conforme o que tiver feito, através do corpo, ou bem ou mal. Louvado seja Deus, mas bem-aventurado aqueles que o Senhor fez entender, irmão, esta doutrina é um caminho santo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, minha avó faleceu, minha tia escreveu carta para mim na época, foi em 84. Perdoe, irmão. E aí foi em 84 e minha tia me perguntou se eu não queria ir morar com ela em São Paulo. E eu fui. Quando eu chego lá, muito crente, e
o rapaz casado com a minha prima, ele disse para mim: olha, Socorro, eu frequento a muitas denominações, mas não sou crente de nenhuma. Mas tem uma igreja que lá tudo é movido pelo Espírito Santo. Essa igreja, tenho certeza, você não conhece. Se você quiser, domingo eu vou e você vai comigo. Eu disse: tá certo. Conheci uma igreja a mais ou a menos e fui com ele. Irmão, quando eu chego lá, foi a igreja que o Senhor tinha me mostrado em sonhos, eu já na Assembleia de Deus. Irmão, eu fiquei tão feliz que eu disse: eu vou ficar nessa igreja. Mas quando a irmã me falou que tinha que batizar novamente, daí eu fiquei muito agitada e eu disse: não, o batismo é um só. Eu, quando fui batizada, eu sabia que estava sendo batizada. Eu me batizei em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na Igreja Católica está certo que a pessoa batiza como quando criança, mas eu me batizei, eu sabia o que estava recebendo o batismo. Daí ela disse: tá bom, irmã, no tempo certo Deus te fará saber, Deus te fará entender. Porque as servas de Deus não falam quando chega um visitante, mas Deus permitiu que ela falasse. Eu creio porque eu tinha que saber. Glória a Deus. E daí, irmão, o sonho que eu tinha tido lá em Currais Novos tinha sido assim. Eu sonhei que eu ia indo para a igreja, a Assembleia de Deus, e todos que passavam por mim diziam: o Senhor Jesus já veio e levou a sua igreja. O Senhor Jesus já veio e levou a sua igreja. E quando eu cheguei em frente a uma igreja diferente, olhei para o céu e disse: ah, bem que eu vi um coro no céu. E quando eu entrei dentro da igreja, não tinha ninguém, irmão, porque o Senhor Jesus já tinha vindo e tinha levado a igreja. Daí o servo de Deus que estava à frente da obra de Deus, ele estava sentado lá na cadeira no púlpito e ele levantava-se e dizia assim, como se a igreja estivesse repleta: querida Irmandade, já que o Senhor Jesus veio e nós não estávamos preparados para a vinda do Senhor Jesus, agora vamos dobrar os nossos joelhos e vamos orar. E quando dobrava o joelho, irmão, se dobrava os joelhos com a frente para o púlpito, mas que na Assembleia de Deus se dobra o joelho com as costas para o púlpito. Não é verdade? E nesse sonho se dobrava o joelho com a atenção para o púlpito, com a frente virada para o púlpito, honrando aquele nome maravilhoso, em nome do Senhor Jesus. Daí, irmão, quando eu entrei dentro da igreja, eu vi aquelas duas cadeiras, do mesmo jeito do sonho, aquele nome maravilhoso, em nome do Senhor Jesus. E eu fiquei muito maravilhada. Eu digo: eu vou ficar nessa igreja. E quando eu despertei daquele sonho, eu disse para minha avó, eu disse: madrinha, eu tive um sonho esta noite e sonhei com uma igreja diferente. Ela disse: e foi? Eu disse: foi. Só que eu não contei para ela porque ela não entendia. Louvado seja o nome do Senhor. Pois é, irmão, e eu vou prosseguir em outro áudio. Deus te abençoe. Então, irmão, eu vou prosseguir porque o áudio ficou muito longo. Daí, então, eu continuei na casa da minha tia e até que não deu mais certo, porque passei por muitas aflições. E antes do Senhor me chamar, eu via como a Igreja de Jesus Cristo tinha sofrido na terra muitas perseguições. E, irmão, Deus colocou no meu coração o desejo de sofrer por amor da obra de Deus, por amor do nome do Senhor Jesus. E cada um vem ao mundo com um dom. E cada um tem uma porção a se conduzir na terra. E daí Deus colocou no meu coração esse desejo de sofrer por amor do nome do Senhor. Eu via
como eu sabia de como a Igreja de Cristo tinha sofrido na terra e achava lindo espiritualmente, e que o amor que eu sentia no meu coração por Jesus Cristo, eu sentia o desejo de sofrer pelo amor do Senhor. E, irmão, tanto que antes de eu ser crente também, eu tive um sonho trilhando um caminho bem estreitinho, cheio de espinho e caco de vidro. E eu, quando acordei daquele sonho, no final do caminho, eu vi um chinelo, o chinelo bem branquinho, por dentro e em volta azul, com um chinelinho havaiana com as correias azul. E eu calçava aquele chinelo e saía correndo e mancando, que na verdade são as provações, né, irmão? Porque na verdade eu não estava calçada com o calçado da preparação do Evangelho da Paz. Não é verdade? Tinha anúncio que de Jesus Cristo, mas que ainda não conhecia o caminho da justiça que nos conduz à salvação, não é verdade? O caminho que é o Evangelho. Esse trilhar maravilhoso na presença de Deus que todos nós devemos trilhar para a salvação da nossa alma. Glória a Deus. Então, e daí, irmão, prossegui na casa da minha tia e uma certa vez fui morar na casa do pastor da minha igreja porque passei por muitas tribulações. E lá chegou uma certa vez de que eu falei para o irmão aquela parte do véu que eu ainda não tinha, eu tinha ido só uma vez na congregação. Foi quando o Edinaldo, esposo da minha prima, me levou. E eu falando para o pastor, eu disse, irmão, 1 aos Coríntios, capítulo 11, está escrito que as mulheres cobriam as suas cabeças com véu, para orar a Deus e para estar dentro da igreja. Ele disse, irmã, isso aí era a igreja de Coríntios, que o apóstolo Paulo deu esse ensinamento, porque as mulheres vinham para as igrejas, elas se convertiam a Jesus Cristo, elas eram prostitutas e tinham as suas cabeças raspadas, por isso que elas, o apóstolo Paulo aconselhou para cobrir as suas cabeças com véu. Eu disse, irmão, isso não está escrito, irmão. Ele disse, irmã, mas era, irmão. Eu disse, não, irmão. A gente não pode testificar aquilo que não está escrito na palavra de Deus. Ele disse, irmã, mas irmã, é verdade, irmã. Eu continuei replicando com ele. Ele disse, irmã, os seus pensamentos são os mesmos pensamentos dos irmãos da Congregação Cristã no Brasil. Tenho certeza que se um dia você sair da Assembleia de Deus, você vai para a Congregação Cristã no Brasil. Ah, irmão, isso aí foi mesmo que uma espada afiada de 2 gumes. Ela entrou e penetrou. E ficou na minha alma. Então, eu fiquei pensando, tudo que Deus me dá de entender é pelo Espírito Santo. Então, os irmãos estão certos. E, irmão, daí, nos dias de culto, eram os mesmos dias de culto lá da congregação cristã no Brasil, e eu passei nos dias de quinta-feira, dizer que ia para a casa da minha tia, e eu ia para lá, na verdade, e eu só vinha depois que participasse do culto da congregação que ficava perto da casa da minha tia. E quando foi uma vez, o Senhor falou na palavra e disse assim, você quer vir para cá? Pois se você vier para cá, tem que guardar a doutrina. Glória a Deus. E o Senhor foi fazendo a obra, e no tempo certo, minha tia me chamou
para morar com ela novamente. E Deus fez um movimento que eu voltei. Perdoa, irmão. Que eu voltei para a casa da minha tia. E ela dizendo que se eu voltasse ia congregar junto comigo. E voltei e passei a congregar e o Senhor começou a falar comigo. Eu comecei a passar muitas provações novamente e o Senhor começou a falar comigo cara a cara. Passei muita prova espiritual, muita prova material, assim, de perseguição dos meus primos, da minha tia e muita coisa, mas louvo ao Senhor, irmão. Não tinha desejo de me casar, tinha desejo unicamente de servir a Deus. Mas quando foi uma vez, eu perguntei para o Senhor, Senhor, é a tua vontade que eu me case? Fala comigo, Senhor. Porque se o Senhor falar, basta o Senhor dizer assim, é da minha vontade. Eu sei, Senhor, que estás falando comigo. E fui congregar, irmão. Quando eu fui congregar, a palavra falou, irmã, você perguntou para o Senhor, Senhor, é da tua vontade? Te diz o Senhor, irmã, é da minha vontade, mas é no tempo certo. E eu comecei, estava trabalhando numa empresa chamada Motor Rádio, lá na Vila Anastácio. E eu passei a comprar o meu enxoval. Quando eu vim para o Nordeste, Deus preparou, busquei a palavra, Deus confirmou que eu viesse embora para o Nordeste, que eu soube que meus pais estavam morando em Parnamirim. Daí busquei a palavra e Deus confirmou que para a minha vinda para o Nordeste e pedi lá na empresa para me botarem para fora, não queriam me botar para fora porque eu era boa funcionária, mas com uns 3 meses continuei trabalhando direitinho, de 3 a 4 meses a firma fracassou e fui chamada para lá no birô, que eu seria mandada embora porque eu tinha pedido para ser mandada embora. E assim foi, ia mandar embora um bocado de gente de funcionário que dava um nó, mas disse que eu não era que eu fosse mal funcionária, era porque eu tinha pedido para ser mandada embora. E assim foi, irmão. Me botaram para fora, eu vim me embora para o Nordeste, e quando eu chego aqui, a primeira vez que eu me congreguei, eu trilhando o corredor da congregação para testemunhar, Deus falou com o meu esposo em voz humana, eis aí a tua esposa. Ele olha do lado, não vê ninguém, do outro lado estava o irmão João encarregado de orquestra, e ele entendeu que era a voz do Senhor. E chegou em casa e disse para a mãe dele que tinha testemunhado uma moça que tinha vindo de São Paulo e tinha certeza que aquela moça seria a sua esposa. E a mãe dele, daí o tempo foi passando, nós começamos a namorar e graças a Deus nos casamos. Houve muita prova porque minha mãe não era crente, minha mãe não queria. Meu pai não dizia nada, mas minha mãe fez muita guerra. Mas louva ao Senhor que uma vez eu dizendo para o Antônio, eu disse, Antônio, você busque a palavra, pergunte para o Senhor, se consagre ao Senhor, pergunte para o Senhor se é a vontade de Deus esse casamento, porque este casamento não é preparação de Deus. Você se consagre, pergunte para o Senhor, porque eu vou fazer o mesmo. E ele ficou muito triste e nós fomos congregar no culto de jovens e menores. Quando chegamos, o servo de Deus estava com os olhos fechados, esperando Deus revelar a palavra. Chegamos já atrasados e ele, na hora da palavra, a palavra falou, irmã, você diz, esse casamento não é preparação de Deus, mas te diz o Senhor, fui eu que preparei.
Mas o diabo, vosso adversário, está colocando muita tranqueira na vossa frente, querendo atrapalhar o plano que Deus tem nas vossas vidas. Mas saibam de uma coisa, que vocês se casarão e serão felizes. E daí, irmão, quando terminou o culto, eu disse, você viu a palavra? Ele disse, você é que é teimosa. Eu disse, teimosa não, a gente tem que ter certeza das coisas. É por isso, irmão, que está havendo muitos naufrágios nos casamentos, porque a mocidade está esfriando, muitos estão esfriando e não estão buscando verdadeiramente a vontade de Deus, mas muitos, irmãos, estão indo pelo que gosta. Eu gosto, eu amo, então vai pelo impulso da carne. E há muitos naufrágios ultimamente. A gente está vivendo o fim dos tempos. E há muita agitação na terra por causa da tecnologia, muita coisa está desvirtuando o plano de Deus na vida da mocidade, porque a mocidade está se desviando, muitos estão se desviando. Então, muitos casamentos estão sendo desfeitos por isso. Por causa da falta de comunhão com Deus, para buscar de Deus a resposta, porque um passo errado no casamento prejudica a vida material e a vida espiritual. Então, irmão, daí nos casamos, graças a Deus, e servimos ao Senhor. Meu esposo é músico da congregação, ele toca o trombone, é um caro servo de Deus. Casamos em 92, cheguei aqui em 91 e nos casamos em 92. E o Senhor foi quem nos uniu, glória a Deus. Deus é bom, irmão, Deus te abençoe. E a paz de Deus saúde a tua casa com a santa paz de Deus. E daí, irmão, mesmo que o Senhor, mesmo que o Senhor falou pela palavra, uma vez eu tive um sonho que vindo da congregação, com uma irmandade dentro de um bug, cantando um hino que diz assim: o santo culto vai findar, oferecido ao Criador. Por graça vamos meditar nos seus conselhos de amor. Se não nos virmos mais aqui, nós nos veremos lá no céu. O nosso gozo então ali teremos juntos ao bom Deus. Daí vinha como quem vinha da igreja e chegando na BR, o carro parou e eu desci, e quando desci eu me vi de vestes brancas até o tornozelo e até com manga longa até o punho, e saí correndo até o quintal da casa da minha sogra. E veio correndo uma jovem com uma palminha branca e me entregou e disse: sabe o que significa isso? É que você será muito feliz no seu casamento. Glória a Deus. Então, irmão, se nós buscamos do Senhor, o Senhor fala conosco. É tão somente que amemos o Senhor, não é verdade? Nós todos temos testemunhos a contar de quão grandes obras tem o Senhor feito na nossa vida, não sendo nós nem merecedores, mas Deus se compadece de nós. Glória a Deus.